Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no livro de 2 Samuel, do capítulo 22, do versículo 33. 2 Samuel, capítulo 22, verso 33. Eu quero ler somente um verso, tá? Uma parte de um cântico de ações de graça. Quem já achou, diga amém. Como é que diz? Diz assim: Deus é o quê? E a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente o quê? Desembaraça o meu caminho. Amém? Podemos assentar. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Amém? Quantos de vocês que estão aqui sentindo que os seus caminhos estão meio embaraçados? Levante a mão. O que é caminho embaraçado? Caminho embaraçado é aquele caminho que você está seguindo, mas você está encontrando dificuldades. Você está seguindo, mas você encontra dificuldade para prosseguir, porque há todo empecilhos, todo um obstáculo que de alguma forma acaba limitando exatamente o seu prosseguir. E eu quero nesta noite falar de Deus, e quero falar com vocês exatamente sobre esse Deus que tem a capacidade de desembaraçar caminho. Um Deus que tem a capacidade de consertar as coisas, amém? De destravar as nossas vidas. Porque quando a nossa vida está travada, os nossos caminhos ficam cheios de impedimentos. E eu quero nesta noite apresentar para vocês exatamente isso. Um Deus que destrava caminho, desembaraça caminho, e é um gerador de possibilidades na minha vida e na tua vida. Diga glória a Deus. Vocês sabem que tem muita coisa que acontece em nossas vidas, e eu já preguei aqui para vocês, que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Às vezes nós somos levados por Deus por determinados caminhos, e não são aqueles caminhos que nós queríamos seguir, não era a direção que nós queríamos tomar, e de repente por razões que nós nem temos conhecimento, às vezes nós somos levados por caminhos, levados por direções que não foram direções pensadas ou projetadas por nós para seguirmos em frente. E quando Deus nos pega e nos leva por caminhos que não são caminhos bons, nós nos questionamos e questionamos Deus. A primeira coisa que nós perguntamos para nós mesmos: onde foi que eu pequei? Onde foi que eu falei? O que foi que eu fiz? E às vezes nós chegamos até mesmo a fazermos comentários pessoais de nós mesmos e costumamos falar: nunca fiz mal para ninguém, nunca criei problema e dificuldade para ninguém, nunca desejei mal ao meu próximo. Por que então que de repente eu estou seguindo por esse caminho? E se nós não tomarmos cuidado, o inimigo vem e começa a colocar dúvidas na cabeça da gente. Nós começamos então a nos punirmos por uma série de coisas que não estão acontecendo da maneira como nós queríamos que acontecesse, e muitas vezes ficamos totalmente desorientados, totalmente sem direção, ficamos totalmente sem entender às vezes como as coisas acontecem nas nossas vidas. E saibam vocês que Deus tem tanta forma de trabalhar. Às vezes Ele trabalha por meios que não são muito convencionais. Às vezes Ele faz coisas nas nossas vidas que nós não gostamos no primeiro momento, mas que Ele faz, Ele começa a agir da forma como Ele quer agir. Às vezes Ele nos leva por caminhos que não são caminhos que nós nos projetamos para seguir. Às vezes Ele permite certas coisas em nossas vidas que nós ficamos achando que Ele é cruel, que Ele é
de uma certa forma, indiferente às nossas situações, ou às nossas questões, ou aos nossos problemas e preocupações. Mas eu digo para você que quando a nossa vida está na mão dele, em nenhum momento ele está indiferente. Ele sempre sabe o que está fazendo, ele sempre sabe como nos conduzir. Ele sabe que o teu choro de hoje pode se tornar um riso amanhã. Ele sabe que todas as tuas preocupações de hoje são situações resolvidas na frente, que você vai ter razões e motivos para glorificar a Deus e para realmente bendizê-lo, por entender que Ele sempre esteve no controle e no domínio total da sua vida. E esse texto que eu li para vocês é um texto escrito por alguém que viveu situações assim inusitadas, situações preocupantes, situações difíceis. É um texto que fala sobre Davi, ou sobre o próprio rei Davi, ou a situação vivida por Davi, ou a situação do próprio povo de Deus. E quando você olha para a vida do rei Davi, a princípio tem muita coisa que eu acho que nem o Davi entendia. Nem ele conseguia entender por que ele tinha que seguir uma direção que ele não se projetou para seguir, e por um caminho que ele não achou que seguiria um dia, e de se tornar algo que ele não imaginou que se tornaria um dia. Porque quem era ele? Ele era um rapaz muito simples, um rapaz do interior, um sujeito que não tinha conhecimento de grandes coisas. A vida dele se limitava em viver em uma montanha, nas Campinas. E durante a vida dele, até aquele momento, a única coisa que ele sabia, que ele entendia, é que ele tinha capacidade para cuidar de ovelhas, capacidade para poder zelar das ovelhas da sua família, do seu pai, que dava o sustento, que dava o alimento para toda a sua família. Só que os pensamentos de Deus nunca são os nossos pensamentos. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Diz a palavra de Deus que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Você pensa agora, você é limitado pelo presente, mas Deus não se limita no presente. Deus é um Deus que enxerga o futuro, que vê lá na frente, que sabe exatamente quais são as pontes que você precisa passar para poder chegar onde Ele está querendo que você chegue, ou aonde Ele está querendo que você chegue. Ele sabe muito bem como conduzir você e como conduzir a sua vida. Ele tem controle da tua vida, Ele tem controle da minha vida. E quando Ele está no controle das nossas vidas, por mais complicadas que sejam as situações, por mais incompreensíveis que sejam os momentos vividos, se alegre e tenha certeza que Ele tem controle da tua vida. E se Ele tem controle da tua vida, no final tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ainda no final de Deus, daquilo que Ele tem para fazer. E esse homem chamado Davi, ele era um homem do interior, conhecedor somente da vida em Campinas, em montanhas, cuidando de ovelhas. E um dia Deus resolve mandar um profeta até na casa dele, para dizer que Deus o estava escolhendo para ser rei. Que coisa maluca. O sujeito cuidava de ovelhas, morava no interior, zelava das ovelhas do pai. Um profeta com ordem de Deus chega, vai até a casa dele e diz para o pai dele assim: um dos seus filhos Deus está escolhendo para reinar sobre Israel. O pai dele pensou que poderia ser qualquer um dos filhos que ele tinha, menos o garoto, o menino jovem chamado Davi. O pai nem se preocupou em chamá-lo, mandou passar na frente do profeta logo os filhos mais velhos, os que pareciam ser alguma coisa. Só que o profeta disse que não era nenhum daqueles, porque Deus falou que não era nenhum. Quando chamaram Davi, encurtando a história, que ele chegou em casa, o pai nem o havia chamado para realmente ser olhado pelo profeta. Quando o profeta perguntou: não tem mais nenhum filho? Tem um que trabalha lá, que cuida das ovelhas. E o profeta disse: então manda chamá-lo. E quando alguém foi lá e o chamou, lá no campo, lá na campina onde ele estava, que ele chegou em casa, que ele entrou, Deus falou com o profeta e disse:
esse aí é o meu escolhido. Diga glória a Deus. É esse que eu estou escolhendo. E Deus o pegou e começou a prepará-lo, mudou os caminhos dele. A vida dele tornou-se um transtorno. As coisas começaram a seguir de uma maneira que ele não tinha projetado. As coisas começaram a pegar rumos que ele perdeu totalmente o controle. Ele não sabia como controlar e não sabia como resolver as questões da vida dele. Ele começou a enfrentar uma série de situações, uma série de problemas. Ele teve que deixar de fazer aquilo que ele gostava de fazer, que era cuidar das ovelhas do seu pai. Teve que morar lá na casa do rei Saul. Teve que sofrer perseguições, teve que fugir da cidade que ele morava, teve que viver escondido, se escondendo o tempo todo para não ser morto. A vida dele virou um transtorno só, mas mesmo no meio de toda essa situação descontrolada, desses embaraços todos, dessas situações todas difíceis, complicadas que ele não entendia, mesmo no meio de toda essa situação, Deus sempre sinalizava para ele que ele, o Senhor, estava no controle da vida dele. Diga glória a Deus. Se você for prestar atenção e analisar, você vai ver como Deus sinaliza para você que Ele está no controle da tua vida. Talvez você esteja preocupado com muitas coisas. Talvez você esteja aqui na igreja hoje preocupado com coisas que estão dando errado, com embaraços que de repente surgiram na sua vida, situações embaraçosas que você está vivendo, ou caminhos embaraçados mesmo, complicados, situações enroladas e complicadas e indefinidas, que estão de uma certa forma amarrando a tua vida e não deixando você prosseguir, gerando verdadeiros impedimentos. Ainda que você esteja vivendo isso, ainda que você esteja passando por esse tipo de experiência, se você tiver a sensibilidade para ouvir Deus, se você tiver a sensibilidade para prestar atenção no que Deus realmente está fazendo, você vai perceber que mesmo no meio de todos esses embaraços, Ele sempre sinaliza para você que Ele está no controle da tua vida. Você está me entendendo? Por aquilo que as pessoas falam para você. Às vezes as pessoas vêm do nada, sem saber nada da tua vida, acabam dizendo coisas para você que você logo consegue captar e ver que é uma mensagem de Deus, falando pela boca de alguém. Às vezes você já está desanimado, sem força, totalmente desmotivado, vem alguém, diz alguma coisa do nada para você assim, e você recebe aquilo, e quando você recebe, você fica impactado, porque você percebe que Deus usou a boca de alguém para dizer para você: fica tranquilo que eu estou contigo. Não entre em desespero, porque eu estou do teu lado. Não te aflige, porque eu tenho o controle da tua vida. E você vai percebendo esses sinalizadores de Deus para as nossas vidas, que Ele costuma fazer para simplesmente não nos deixar sem termos essa segurança de que Ele está no controle. Davi viveu as piores situações. As maiores complicações que um homem pode viver, ele viveu. A vida dele se embaraçou, a vida dele se complicou. As coisas não davam certo. Ele virou fugitivo da noite para o dia. Ele não tinha mais sossego na vida dele, não tinha paz, não tinha mais tranquilidade. Não tinha mais a segurança de uma casa, não tinha mais a segurança de um lar. Parecia assim que ele tinha perdido tudo, perdido o contato familiar, estava sendo impedido, perseguido, oprimido, pressionado. E Deus então permitindo toda aquela opressão, toda aquela pressão, toda aquela perseguição, porque geralmente é no meio das maiores pressões das nossas vidas que nós procuramos Deus, e é sempre no meio das maiores pressões das nossas vidas que Deus se manifesta para nós e nos prova que está conosco. Ele falou isso para muitos servos dele no passado, quando ele via que esses servos estavam pressionados, estavam já perdendo as forças, ele usava algum profeta e dizia: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, não te assustes,
porque eu sou teu Deus. Ele falou para o homem: eu te amparo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita, te sustento para que tu saibas que eu sou o Senhor, eu sou o dono da tua vida, e com você não vai acontecer nada além daquilo que eu não permita, e se eu permitir, saiba que eu estou no controle e pego as situações mais complicadas e de aparente derrota, e transformo em vitórias, em bênçãos, porque eu sou um Deus que tem o controle da vida dos meus servos. Deus age exatamente assim. E diz a Bíblia que Davi estava nessa situação toda. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que em nenhum momento ele perde a fé. Ele entende que tudo é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. E quando você consegue administrar bem essa questão do tempo de Deus na sua vida, você percebe que tudo é uma questão de tempo. Quando você tem a capacidade de entender, de compreender, de assimilar que Deus trabalha no tempo dele, não trabalha no nosso tempo, você consegue compreender que Ele nunca dá um tempo a mais nem um tempo a menos. Ele dá o tempo certo para poder mostrar para você que Ele tinha realmente proposta e promessa para a tua vida. Mas às vezes nós nos inquietamos. Essa inquietação que é o grande problema às vezes para Deus. Por quê? Porque às vezes na inquietação nós perdemos o contato com Deus, por falarmos demais, por questionarmos Deus. O que eu quero dizer para você, que Deus é Deus. Ele não é Deus para ser questionado, Ele é Deus para ser obedecido. Você não tem que questioná-lo, você só tem que entender que a sua vida está na mão dele. Se existe uma das coisas que me incomoda, que me faz mal, que me angustia a alma, é quando eu vejo qualquer pessoa que passa qualquer tipo de luta ou qualquer dificuldade, e essa pessoa já começa a questionar Deus porque ele está passando aquilo. Eu acho que Deus não é para ser questionado, Deus é para ser obedecido. Quando você tem a total consciência de que Ele é o teu Deus, que Ele é o Senhor da tua vida, você sabe que no final as coisas se resolvem. Como se resolvem? Quando você tem total segurança e a certeza que Ele é o Deus que te sustenta, nada tira o teu sono. Diga glória a Deus. Você não fica apavorado, não fica assombrado. Por quê? Porque você tem segurança nele. Agora, quando essa segurança falta, dá medo. Quando falta essa fé, essa confiança, essa segurança, a pessoa entra em desespero, entra em aflição. Talvez você que esteja aqui nesta noite está muito afligido com algum tipo de situação. Talvez essa tua aflição já gerou angústias no teu coração. Angústias que estão gerando medo, que estão gerando insegurança, que são atitudes e ações totalmente contrárias daquilo que Deus está querendo com respeito ao seu posicionamento. Deus não quer que você tenha medo, Deus não quer que você fique assustado com os problemas, Deus não quer que você fique apavorado com as coisas que não estão saindo do jeito como você realmente queria que saísse. Deus quer unicamente que você confie. Isso Ele falou para muitas pessoas. Jesus falava: não temas, crê somente. Diga glória a Deus. Não temas e crê somente. Quando Ele diz isso, é para você tirar o temor do coração e no lugar do temor, colocar a confiança e a crença de que Deus pode, que Ele é todo poderoso e que Ele está com você. E se Ele está com você, você tem a certeza que na hora certa Ele define as coisas. E quando você se ampara nesse tipo de visão e de fé, você consegue ter paz no seu coração, você consegue ter paz na alma, você não se estressa, você não desequilibra, você não se desajusta.
mas você fica com a vida fundamentado na fé, na confiança, na esperança e na certeza de que você tem um Deus que cuida da sua vida e que ampara você, mesmo nos momentos difíceis, e isso gera sossego na tua alma, isso gera descanso no teu espírito, isso gera descanso na tua alma, a ponto de você poder esperar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o concluir do Senhor na tua vida, com respeito às coisas que Ele tem que concluir. Quem sabe você tem ultimamente pensado em fazer um monte de besteira por conta daquilo que não está saindo do jeito que você queria. Quem sabe você tem pensado em sumir, em fazer bobagem, porque de repente os teus caminhos estão embaraçados. Porque você se sente desamparado ou se sente protegido, ou desprotegidos. Mas eu quero dizer para você que essa palavra que eu li nesta noite é para você. Deus mandou falar para você. Deus quer que você entenda que Ele é a tua fortaleza. O que é fortaleza? É o lugar onde você busca proteção. É o lugar onde os ataques são impedidos de chegar até você. Ele quer que você entenda que Ele é a tua fortaleza, como nós lemos no texto. Ele quer que você entenda que Ele é também a tua força. A força de Deus na vida da gente faz uma diferença enorme. Que tem hora que você pensa, eu não sei como eu tive força para suportar isso. Eu não sei como tive força para aguentar essa situação toda. Eu não sei como tive força para poder enfrentar essa situação. Você não sabe? Pois deveria saber. Você teve força porque Deus te deu, porque a Bíblia diz que Ele é a tua força. Por isso que você teve força. Quantas vezes nós nos perguntamos, não sei onde encontrei força para fazer isso, não sei onde encontrei força para enfrentar isso. Você encontrou força em Deus, porque Ele dá, porque a Bíblia diz, como diz aqui a palavra, que o Senhor é a nossa força. Quando falta a tua força humana, a tua força natural, você ainda tem de ganho a força de Deus, que vem para você, para te sustentar, para não deixar que os teus pés vacilem, para não permitir que você seja abalado, mas para te sustentar no meio dos embaraços, no meio dos vendavais da vida. Por quê? Porque Deus é especialista em sustentar o seu servo e espantar todo mundo que olha para esse servo por ver a firmeza que ele tem no meio das lutas e no meio das batalhas. E diz a palavra que Ele é a nossa força, e depois que Ele diz, que Davi falou, que Ele era a sua força, a sua fortaleza e a sua força, Ele revela o que Deus é, Ele revela o que Deus faz. Ele diz, Ele é que desembaraça os meus caminhos. Quando os meus caminhos estão embaraçados, é Ele que desembaraça, é Ele que conserta as coisas. Então nesta noite, eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei o que é que você está passando, não sei quais são os embaraços da sua vida. Eu só sei que posso dizer para você que o Deus da Bíblia, o Deus que eu estou pregando, é o Deus que desembaraça teus caminhos. Eu não sei o que você possa estar vivendo, eu não sei se você tem chorado, eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você está descrente, eu não sei se você está achando que de repente nada mais pode ser feito com respeito às questões da tua vida, mas eu posso dizer para você, isso eu sei que eu posso dizer, que quem dá a última palavra com respeito à tua vida não é o problema, não é a situação, não é a dificuldade, não é o homem, não é o diabo, não é a tua mulher, não é teu irmão, não é teu vizinho, não é teu marido. Ninguém pode ou tem poder de dar a última palavra sobre a tua vida, porque a única pessoa que pode dar a última palavra para você é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele ainda não deu, saiba que você ainda tem esperança. Eu digo assim para vocês, que o diabo ele é especialista nisso, de usar também boca, assim como Deus usa a boca de pessoas para tentar falar contigo, o diabo usa a boca de pessoas para tentar desanimar você. Como ele usa? Deus usa, o inimigo usa também. E nessa palavra aqui que eu li para vocês,
O versículo 34 diz assim: Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Diga glória a Deus. Ele me prepara. Sabe, às vezes quando nós estamos esperando alguma coisa de Deus, na maioria das vezes Ele está nos preparando. E de repente, você está aqui nesta noite, e você está num processo de preparo de Deus para a tua vida, para muitas coisas. De repente Deus está preparando você, Ele está trabalhando em você, está trabalhando com você. Ele está lutando para tentar forjar em você uma pessoa mais segura. Ele está lutando para tentar forjar em você a visão, alguém com uma visão realmente de segurança, de esperança com relação às coisas. E todo esse tempo que às vezes os caminhos não desembaraçam, que as coisas não acontecem, esse tempo todo é um período em que Deus fica trabalhando, que Deus fica forjando em nós exatamente valores, posicionamentos e atitudes das quais Ele precisa forjar para poder definir o que Ele está precisando definir. E eu digo para você, terminando essa minha palavra, não importa o que você esteja passando, não importa quais sejam os problemas que você tem enfrentado, não importa o que é que está, de uma certa forma, gerando impedimento para a evolução dos teus projetos ou daquilo que você está realmente querendo seguir ou chegar. Não importa, porque toda essa dificuldade, toda essa luta não amedronta, não assusta e não é relevante se você está de fato com a vida nas mãos de Deus. Pode acontecer o que acontecer, pode levantar-se o que quiser se levantar, mas se Deus está com você, você está bem, você está seguro, porque diz uma palavra do Senhor, disse o Senhor Deus, através dos seus servos: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá, falou o Senhor. E quando Ele disse isso, agindo eu, quem impedirá, Ele queria deixar bem claro que Ele não tem adversários. Diga glória a Deus. Que não existe ninguém no mundo, no universo, capaz de desfazer aquilo que Ele faz, porque Ele mesmo deixa bem claro como Ele é. Quando Ele faz, Ele fez, e quando Ele constrói, ninguém derruba, quando Ele faz, ninguém desfaz, porque foi Ele que disse isso. Ele disse: olha, a porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abra, porque eu quero que você saiba que eu sou o Senhor, disse Ele. Foi Ele que disse isso, irmãos. O que eu fecho, ninguém abre, o que eu abro, ninguém fecha. Ele falou isso. E Ele disse mais, através da boca dos seus servos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se atrever a ser contra alguém que está do lado de Deus? Quem pode se atrever a se levantar para ser contra alguém que se apoia, que se protege, que se fortalece em Deus e que tem Deus como a sua fortaleza? Ninguém. Então, se nesta noite você se apega nessa fé, nessa confiança de que Ele está contigo, que Ele está do teu lado, saiba que tudo que se levantar vai cair por terra, vai se envergonhar. Por quê? Porque se Ele é de favor, não tem quem possa ser contra, porque não consegue nenhum objetivo. Então, nesta noite, Ele desembaraça caminhos, e Ele tem poder para desembaraçar teu caminho. Somente confia, ora e acredita, e não entra em desespero, mas tenha certeza que Ele está do teu lado. Pensa nisso, e que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30.
Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis, às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,